Boa noite para quem eu ainda não cumprimentei, né? Agradeço muito aí a Graça pelo convite, por essa oportunidade de, mais uma vez, de tentar trazer um pouquinho da palavra do nosso Mestre Jesus. Gostaria, então, de convidar vocês, né, nesse momento, a gente dar um certo parada na nossa mente, tentando aí nos desligarmos dessa nossa correria, dessas nossas preocupações, para que a gente possa fazer com que os nossos pensamentos emitam boas vibrações e que essas vibrações se transformem em gratidão, se transformem em agradecimentos. Agradecimentos ao nosso Pai Maior pela nossa existência, agradecimento ao nosso irmão Jesus pela sua paciência, pelo seu amor, e um agradecimento pelos nossos amigos espirituais, que cuidam da nossa intuição, cuidam da nossa alegria, cuidam da nossa casa de oração. E pedimos uma única coisa, que realmente nós possamos continuar nos esforçando na nossa melhoria pessoal e que nós possamos alcançar um dia essa nossa renovação pessoal. Bom, eu pretendo fazer a leitura com vocês, então, desse texto chamado Na Vitória Real, que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 36, né? Ditado pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Na Vitória Real, tente bom ânimo, eu venci o mundo. Assim falou Jesus, está lá no Evangelho de João. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se, no momento, de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários haviam assaltado a comunidade de formação através de um amigo invigilante. Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Percebera o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se a pouco passo da morte, a que se inclinaria, condenando sem culpa. Entretanto, ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado, seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre, porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Bom, é impressionante, né, pessoal, a capacidade de Emmanuel em extrair o espírito da letra das citações evangélicas.
mesmo que sejam curtíssimas as citações, às vezes uma ou duas palavras, né? Então, para melhor entendimento da mensagem que nós acabamos de ler, podemos rever os parágrafos individualmente? Vamos juntos. Tem de bom ânimo, inicia, né? Eu venci o mundo. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele, Jesus, era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Para o cidadão comum daquela época, o Cristo aparecia como um vencido, pois havia feito um trabalho que, afinal, resultou na sua morte. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Tinha consciência tinha uma consciência prévia, né, do processo que se iniciava, onde ele seria julgado e condenado à morte. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Essa incompreensão está bem clara pelo número de pessoas que realmente estavam contra ele naquela época. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade de informação através de um amigo e vigilante. Após inúmeras tentativas, os adversários se utilizaram de Judas para que pudesse ser traído. Na realidade, Judas agiu de uma forma sonhadora, idealista, pois ele acreditava que o Cristo iria sair-se bem da situação. Ele não acreditava em um desfecho ruim. Eu abro aqui um parênteses para comentar no livro Crônicas de Além-Túmulo, do Humberto de Campos. Ele conta de uma passagem que ele numa época de Semana da Paixão, né, ele se encontra com o espírito de Judas e ele faz uma entrevista, né, e pergunta a ele se era verdade o que estava lá no testamento a respeito dele, né, da personalidade. E ele fala, olha, em parte, né, os escribas, né, que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Eu era um dos apaixonados pelas ideias do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina não me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Entretanto, entreguei o mestre a Caifás. Não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e ralado de remorsos. Presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Bom, a gente vê então que aí termina, né, a jornada do Judas, a sua redenção. E ele comenta aqui para Humberto de Campos: em todas as homenagens prestadas a Jesus, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Fechamos o parênteses. Jesus dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Alertava seus discípulos que eles seriam dispersos pelo medo e pelas circunstâncias desfavoráveis. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. O Emmanuel faz muito disso, né, de usar alguns termos que a gente não tem muita familiaridade. E tem gente até que reclama, não gosto tanto de ler esses textos, não, porque é umas palavras complicadas. Gente, hoje é só fazer um Google, né? Quer saber o que é rebulsos, né? O rebulso, antigamente, era usual ao utilizar capa. Então, havia uma parte da capa que você cobria o rosto. Era o tal do rebulso. A palavra passou, então, a ter um significado de fingimento.
E aqui o Emmanuel usa nesse sentido, né? Então, lemos lá, falava claramente aos discípulos da flagelação futura, sem fingimento. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. O Cristo havia criado um rebuliço em meio daquele povo, sem dúvida. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Os seus ensinamentos as suas palavras, eram interpretadas de forma distorcida, para atender, obviamente, segundas intenções. Certificara-se de que pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundir. Muitas vezes as pessoas chegaram até o Cristo e tentavam confundi-lo. A gente vê bastante nessas passagens no Evangelho. Buscavam colocá-lo em contradição com as escrituras de Moisés, a velha escritura, buscando um motivo que justificasse a prisão do Cristo. Ele percebera o ódio que ele se tornara objeto, né? Principalmente por parte daqueles que pretendiam apropriar-se do nome de Deus, a serviço de interesses inferiores. Nós sabemos que existia na época uma comunidade religiosa que se confundia com o poder político. Eram os fariseus. Essa comunidade ela se sentiu ameaçada pelos ensinamentos de Jesus. Na verdade, Jesus estava desmascarando todos eles. Reconhecia-se Jesus a poucos passos da morte, a que se inclinaria, condenado, sem culpa. Ele sabia de antemão que no momento que ele fosse preso, ele seria condenado, não teria alternativa. Mas mesmo assim, entretanto, ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dá para notar que ele disse: venci o mundo. Quando te encontre em crise, lembra-te do Mestre. Nós devemos lembrar que, por tudo aquilo que o Cristo passou, ainda assim ele dizia aos seus discípulos: eu venci o mundo. O que significa, então, vencer o mundo? Vencer o mundo não significa vencer no mundo. Vencer o mundo é vencer o seu trabalho, é vencer o que você passou no mundo. E não é vencer as pessoas, é ter feito um trabalho que contribuísse para o mundo. E o trabalho que o Cristo fez para o mundo, como popularmente a gente fala, né? Ele não tem preço. É de um valor extraordinário. Subjugado seria o conquistador inesquecível. Relembrando, né, que quando ele foi preso, é levado junto com Barrabás, o julgamento foi um verdadeiro teatro. Havia poucos judeus aos quais Pilatos pergunta quem que deveria ser solto. A resposta era clara. Porém, as pessoas que estavam ali, elas eram adversárias do Cristo. Queriam assassiná-lo. Então, escolhem soltar Barrabás. Cristo foi batido. Passaria a condição de Senhor da vitória. Mas mesmo crucificado, ele foi um vencedor. Assim ocorre, porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual, eles não estão na Terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e de uma forma melhor. Vencer o mundo é diferente de vencer no mundo. Vencer no mundo, alguém está trabalhando para superar outras pessoas, seja num cargo político, seja num cargo religioso, seja de maneira a ter mais posses financeiras, ser considerado rico, ser milionário, bilionário, estar no primeiro lugar do ranking dos mais ricos. Ou seja, vencer as coisas do mundo, coisas materiais, sempre. Vencer o mundo é vencer o mundo em si mesmo. O Cristo conseguiu passar para o mundo todo o conhecimento espiritual para aquele povo. Foi o que o Cristo fez. Ele venceu o mundo,
dando tudo o que ele podia dar. E olha que em pouco tempo, né? Somente em 3 anos de peregrinação, de doutrinação daquele povo. Né? Da mesma forma, ocorreu com todos os outros construtores do aperfeiçoamento espiritual. Os espíritos de uma certa envergadura que enfrentaram adversidades, que foram enviados para dar os empurrões à nossa humanidade, que eles acabam também por morrer sem nenhum bem material. Morrem sem bens materiais. Além de Jesus, nós podemos citar quem? Citar Buda, Gandhi, Madre Teresa, Bezerra de Menezes, o Chico Xavier. E dá para notar que todos esses espíritos, eles estão na história do mundo. Mas se eu perguntar se alguém conhece o nome dos adversários deles na mesma época, ninguém vai se lembrar disso. Quando Jesus afirmou que venceu o mundo, ele estava informando a humanidade que a verdadeira batalha a ser ganha é aquela que travamos diariamente contra as paixões inferiores e os arrastamentos de baixo nível, que ainda insistem em nos fazer infelizes. Afinal de contas, não podemos esquecer que nós ainda estamos num planeta de expiações e provas. Para alguns teólogos, o sofrimento de Jesus na cruz era tão enorme que daria para cobrir os pecados de todo mundo para todo sempre, para toda a eternidade. Daí, comumente se diz, né, que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Mas, pensando bem, não é o sangue de Cristo derramado na cruz que nos salva ou que nos resgata. Mas, ao vencer o mundo, ele deixou um roteiro para a memória dos homens, o seu evangelho. Esse sim é um roteiro que contém uma ética moral realmente superior e válida para todo sempre, independente da filiação religiosa ou até mesmo da descrença total ou parcial no Evangelho. É esse aí que vai nos salvar, é esse aí que vai nos resgatar. Por outro lado, o sacrifício na cruz do Cristo é um exemplo dramático de como se pode morrer dignamente por uma ideia. Mas esse sacrifício, por imenso que fosse, ele não salva ninguém que não pratique a sua moral, que não observe a moral contida no Evangelho do Cristo. O professor Rivail perguntou à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e de modelo? A resposta é bem curta e bem direta. Vede Jesus. Lembremos, então, de alguns pontos da moral de Cristo que se transformam como numa receita que nós devemos observar para vencer o mundo. Quando em sociedade, ele recomenda a eliminação do egoísmo, quando nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos e não fazer aos outros o que não desejamos que nos façam. Enfatiza a necessidade de reforma pessoal. O Cristo quer o homem renovado, tolerante, sincero, puro, mas não somente nas ações, mas principalmente nas intenções. Como deve ser nossa relação com Deus? Nós devemos cultivar a oração de forma reservada, íntima. Ninguém precisa saber como somos piedosos. Não alimentar a violência, é preferível oferecer a outra face, e que nós nos reconciliemos com nossos inimigos enquanto estivermos a caminho. Na verdade, nós não sabemos, né, pessoal, se a gente vai ter outra oportunidade de reencarnação. Ele promete uma outra vida, uma nova oportunidade para aqueles que enfrentam as dificuldades com dignidade nessa existência. Vamos daqui. Portanto, a nossa origem se encontra na dimensão espiritual. Em essência, não esqueçamos, somos espíritos, os seres inteligentes da criação,
filhos de Deus. Temos lá a tal da centelha divina incutada em nós. Encarnamos nesse mundo material para aprender, evoluir, mas é importante manter a nossa conexão com Deus, usando o link do Evangelho de Jesus. Então, quando parecer que tudo está perdido, recordemos Jesus que nos pede, nos aconselha, que dizia: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que a paz do Senhor possa permanecer em nossos corações, que tenhamos uma boa semana. Obrigado pela atenção.